Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento do Rio Grande do Sul, Núcleo Santa Maria. Apoio, Televisão Santa Maria. Patrocínio, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAL-RS. Oferecimento, Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Olá, estamos apresentando o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Este programa é exibido na Televisão Santa Maria, canal 19 da NET. Todos os sábados às 20 horas temos um programa inédito. É uma produção da SM Produtora e uma realização do Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Hoje estamos com uma convidada, ela é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa Maria, em 2004, especialista em Recursos Físicos e Tecnológicos em Saúde pela Fiocruz, em 2010, e Master em Planificación y Desarrollo Territorial Sostenible pela Universidade Autônoma de Madrid, em 2012. Também teve a formação como mestre, né? Recebeu o título de mestre há pouco tempo em Patrimônio Cultural pela Universidade Federal de Santa Maria em 2021. É presidente do Instituto dos Arquitetos Brasileiros do Rio Grande do Sul, Núcleo Santa Maria, presidente do Conselho do Patrimônio Histórico de Santa Maria, o COMPIC, e conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. É servidora pública como arquiteta e urbanista na Prefeitura Municipal de Santa Maria. Bem-vinda ao programa, arquiteta Lídia Rodrigues. Muito obrigada, Lígia. Olá para todos os que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui contigo. Igualmente, já fazia muito tempo que eu queria fazer essa entrevista contigo sobre um tema bárbaro que ela fez na pesquisa de mestrado, né, que eu acompanhei, inclusive a tua apresentação, foi muito bacana. O que te instigou a fazer essa pesquisa sobre o tema Art Deco? Então, eu costumo dizer que tudo foi um somatório de questões, né, Lígia? O Art Deco entrou na minha vida numa especialização em arte que eu fiz logo que me formei no Centro de Artes e Letras da UFSM. E ali eu costumo dizer que a gente precisava ter um pé no Centro de Tecnologia, na arquitetura, e também um pé no Centro de Artes e Letras, para expandir a parte mais artística. Então, ali é que eu tive primeiro o contato com o Art Deco, que ficou muito, digamos que muito tímido ainda, né? E aí, em 2012, no Master em Madrid, é que a gente desenvolveu um trabalho em grupo lá, e a minha parte era o patrimônio cultural. Então foi aí que surgiu essa vontade de estudar mais o patrimônio cultural, que daí quando eu voltei de lá, passado todo esse tempo de também amadurecendo o trabalho e amadurecendo na vida também, então, ingressei no mestrado já com um perfil mais maduro, digamos. Sim. E comecei, então, a fazer o Art Deco aliado ao audiovisual. Sim. E também esse teu contato começou a reforçar mais ainda essa presença do Art Deco em Santa Maria, né? Isso também, assim, quando ocorreu aquelas mudanças no plano diretor de 2018, e que daí
a parte do patrimônio ficou mais vulnerável, digamos assim, se criou o coletivo Memória Ativa. Ah, que bacana. Em defesa do patrimônio, ao qual eu também faço parte. E foi aí nessa efervescência de trabalhar em função da defesa do patrimônio cultural de Santa Maria e tal, é que também reforçou essa minha já vontade que eu tinha de estudar o patrimônio cultural. E nós vamos mostrar para o nosso público como tem exemplos, como tem matéria-prima nesse estilo aqui em Santa Maria e no Rio Grande do Sul, né? Vamos ver então, por exemplo, Santa Maria dispõe, né, de um conjunto arquitetônico em estilo Art Deco no centro, uma herança que vem de um período, como tu estava falando, de efervescência econômica e cultural, onde construíram muitas coisas, né? Muitas edificações. Antes da gente entrar, então, nessa apresentação do estilo, define para o nosso público o que é Art Deco, né? Por que a gente chama, tem esse nome que muitas pessoas pronunciam às vezes errado, onde é que se deu o seu lançamento oficial? Isso, então, o nome do estilo, ele é uma abreviatura do título que teve a Exposição Internacional de 1925 em Paris, na França, e já podemos antecipar, né, e convidar o público que quiser, depois da nossa entrevista, acompanhar o audiovisual na minha página do YouTube, que vai, inclusive, a gente tem uma foto lá dessa exposição mesmo. Em Paris. Em Paris, em 1925, e era, naquela época, haviam muitas exposições internacionais em várias cidades do mundo, e cada exposição surgia ou trazia à tona para todo mundo um estilo, e a de 1925 foi a vez do Art Deco mesmo. Novo estilo, né? Novo estilo, originado na França e que se difundiu para os 5 continentes também, né? E em várias áreas vários segmentos da arte, literatura, arte, moda, as inovações tecnológicas, né? Foi numa época que se criaram os rádios, a rádio se difundiu muito, e daí aquele design dos rádios era Art Deco. Os transatlânticos, que a gente se pergunta, mas por quê? Em Santa Maria nós temos um exemplar de 1928 na Rua do Acampamento, ou seja, 3 anos após a grande exposição em Paris, a gente já tinha um exemplar em Santa Maria. Então foi o que eu me questionei na pesquisa, como que já chegou aqui tão rápido? Então, um dos meios de transporte, digamos, de toda essa informação eram as revistas especializadas, sim, mas os transatlânticos. E o próprio transatlântico, ele tinha o design Art Deco também. Que legal. Pois quando tu falou, também fiquei pensando, porque como é que chegou tão rápido, né? Tinha as rádios, né, os emissores, as coisas vinham por navio, então eles publicavam em revistas, e porque Santa Maria logo depois já foi se adaptando a esse estilo, né? Muito bacana, muito rápido. Muito. Em quais cidades, então, o estilo Art Deco se fez presente e quais as variantes? Não, eu pulei uma pergunta aqui. Em relação aqui a o nome, então, Art Deco, então por isso vem do francês, né? Art, e o Deco, né? E a gente diz Deco. E então ela se expandiu também na música, no design, no mobiliário, na moda, né? Com a Chanel é o expoente principal do estilo. Chanel, que legal. É um estilo, né? Porque tem uns detalhes que nós vamos falar das características agora. Isso, que uma das coisas é a independência feminina, é uma coisa que já vem junto também com o Art Deco. O Art Deco. E quais as características, então, e os materiais que identificam a Art Deco? Bom, então assim, como eu disse,
o Art Deco se faz presente em vários segmentos, mas eu me foquei na arquitetura, né, como eu sou arquiteta. Sim. Então, assim, na arquitetura, o que a gente pode ser de mais marcante é a simetria, é a divisão do prédio em base, corpo e coroamento, e normalmente o coroamento é escalonado. O uso do concreto armado é uma coisa que não se usava antes, então, assim, com essa possibilidade tecnológica, então se subiu os pavimentos, isso também já é uma coisa, é a primeira vez que a gente vê na arquitetura edifícios em altura, né? A valorização da esquina, tinha curvas também. Isso, essa sinuosidade em algumas formas, às vezes na esquina, às vezes não necessariamente na esquina, mas assim, esse aerodinamismo até para meio que imitar os navios, assim, no Uruguai a gente tem um iate clube, assim, que o prédio já parece ser um navio, sim, o prédio, próprio prédio do iate. Com aqueles arredondamentos, que exatamente, como se fossem bancadas de navio, assim. Ah, interessante. E também 1825, acho que tu falou que 1925, que também já estávamos numa transição, porque olha que interessante, o Art Deco, ele é muito limpo também, né? Ele é muito clean, ele tem as linhas horizontais, as curvas, esse escalonamento, como tu falou, e nós estávamos naquela transição de sair do neoclassicismo e ecletismo do século XIX para o século XX, né? Início do século XX, 1925, antes do modernismo, então já estávamos dando alguns passos. E também economicamente, né, o mundo também teve a crise de 29, que também influenciou nisso, nessa contenção de ornamentos, né? Então, assim, a arquitetura ficou mais limpa, como tu dizias mesmo. É verdade, que aí sai aquele rebuscamento do barroco, do neoclássico. O neoclássico já teve uma tentativa, né? Mas aí vem o ecletismo. Isso. Bom, e em quais cidades, então, no Brasil, né? Falando de Brasil agora. E se houve variantes nessas características, né? Isso, então, assim, no Brasil se difundiu também igualmente com muita intensidade. Então, a gente tem Art Deco em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. E Goiânia é uma das capitais mais ricas e que como ela é radial, são inúmeros exemplares, tem o teatro, tem o coreto, tem muita coisa no centro histórico de Goiânia. Goiânia é incrível mesmo. E um diferencial assim que a gente pode atribuir ao Art Deco só no Brasil é a variante marajoara, que a gente chama, que se herdou de artistas da Ilha do Marajó, elementos vindo dessa produção artística do Edgar Viana, o nome do artista. Legal. E daí isso se fez presente em Santa Maria também a gente tem esses exemplares, assim, ali na Avenida Rio Branco tem um dos edifícios que tem elementos marajoara. Que legal, muito legal, porque aí os arquitetos da época que criavam a arquitetura com essas características da Art Deco, eles tinham também contato com a produção indígena e aí trazem esses signos, né? Exatamente. Muito legal, muito bacana. Enriquece, né? E identifica a Art Deco brasileira. Isso. Que legal. As mudanças sociais e culturais, então, ocorridas nessa transição, né, do século XIX para o século XX, refletiram em Santa Maria também. E no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul tem muitos Art Deco em várias cidades, né? E em Santa Maria, quais os elementos, então, que contribuíram para a expansão do estilo Art Deco na arquitetura e no urbanismo? Por que ela se lançou? Era um momento especial ali. Então, ela vinha, mas tiveram dois fatores que foram fundamentais, que um foi a exposição estadual. Assim, no mesmo molde da exposição internacional de 25, a gente fazia aqui no Brasil, fazia exposições. Então, em 1935, em Porto Alegre, teve uma grande exposição estadual,
e aqui em Santa Maria em 1938, uma exposição ali onde hoje é o Colégio Silon Rosa, aquela parte do quartel ali, naquele local teve uma exposição estadual de 1938 e também o plano de expansão do que o prefeito... Plano urbanístico de crescimento da cidade. Que fomentou tudo isso. Que legal, e aí as pessoas se organizaram para expandir. Então, no próximo bloco, nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos então conhecer esses exemplares em Santa Maria e continuamos falando sobre arquitetura Art Deco. Até mais. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento do Rio Grande do Sul, Núcleo Santa Maria. Apoio, Televisão Santa Maria. Patrocínio, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAL-RS. Oferecimento, Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center. Você sabe o que é RRT? O Registro de Responsabilidade Técnica é o documento que comprova que projetos, obras ou serviços técnicos de arquitetura e urbanismo possuem um responsável devidamente habilitado e com situação regular perante o Conselho para realizar tais atividades. Por zelar pelo patrimônio coletivo, um síndico, por exemplo, deve exigir RRT de todas as obras do condomínio. Por quê? É uma obrigação legal, ajuda a comprovar que o profissional contratado realmente está habilitado, traz respaldo jurídico definindo responsabilidade das partes, garante mais qualidade e segurança para todos. Informe-se no site calrs.gov.br. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento do Rio Grande do Sul, Núcleo Santa Maria. Apoio, Televisão Santa Maria. Patrocínio, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAL-RS. Há mais de 10 anos, nós, da Camacho Consultores, oferecemos programas de trainee e estágio para grandes empresas. Atendemos vagas administrativas, especialistas e gerenciais em qualquer região do país através de ferramentas digitais. Para treinamento e desenvolvimento, disponibilizamos aos nossos clientes jogos e ferramentas web. Consulte conosco algumas das opções já utilizadas por grandes empresas. Beto Ferragens, serralheria, vidros temperados, comunicação visual e prestação de serviços. Há 23 anos trazendo inovações tecnológicas para a área de segurança de sua casa, escritório ou propriedade rural. Sacadas em vidro e inox, persianas eletrônicas, box para banheiro, chaves na hora, vidro temperado e portão eletrônico. Beto Ferragens, qualidade indiscutível para a sua obra com o profissionalismo que você procura. Ligue 3233-1845 e 999332171 e faça orçamento. Olá, quero convidá-los para os cursos livres que eu estou abrindo agenda no meu ateliê Lígia Marques, no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro. Serão cursos de pintura, poesia, arte, que envolverão técnicas e desenvolvimento da criatividade pessoal. Os cursos estão abertos para pequenos grupos
ou aulas individuais. Informe-se no telefone 51999648373. Há possibilidade de mentoria e grupos de estudo. Aguardo a sua inscrição. Vamos lá trabalhar? Um abraço. Voltamos a apresentar o programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo, e continuamos conversando com a arquiteta e urbanista Lídia Rodrigues sobre arquitetura Art Deco. Então, Lídia, agora vamos entrar mais a fundo nesses detalhes propriamente dito no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, né? O que houver de imagens a gente vai mostrando. Esse conceito, então, de modernidade e o desenvolvimento que a Art Deco proporcionou, né, já carregava dentro de si, foi amplamente difundido, como tu falaste, em função do plano de expansão racional de urbanização da cidade, e trouxe muitas construções, hotéis, fábricas, comércio, né? Às vezes comércio com bifunção, né? Me esqueci como é que se diz, igrejas, clubes e residências. Que exemplos você destacaria, por exemplo, e com as características aqui locais, né? As funções de uso, às vezes era né? Comércio e residência, um prédio, sim, né? Sim, tinha muito disso. Que não era muito comum, como tu falou antes, o edifício. Então agora nós vamos falar da arquitetura como edifício, né? Exato. Santa Maria é riquíssima, né? A gente sabe que o acervo Art Deco de Santa Maria, ele é muito relevante, e tanto que assim, na Avenida Rio Branco a gente chega a ter uma sequência ininterrupta de 26 unidades. Então, uau, assim, é um número muito expressivo, né? Mas por toda a cidade, não só no centro, existem exemplares. Então, como você falou, a igreja, né? A igreja de Santa Catarina, lá no Itararé, é um exemplo. Outro exemplo é a própria fábrica da Cirila, que era uma coisa que me intrigava também nas minhas pesquisas. A fábrica da Cirila, ela é de 1910 ou até antes. E ela já tinha alguns traços. E aí eu fiquei pensando, mas como que ela tem aquela letra Art Deco? Isso. Então, indo pesquisar, eu soube então que em 1938, 1940, teve aqueles episódios de quebra-quebra e tal, já no meio da Segunda Grande Guerra. E a reconstrução, então, da Cirila puxou esses elementos. Então, aí tu vê as linhas horizontais, que é outro exemplo da arquitetura Art Deco, e as letras lá, aquelas letras características. Como é que se chama aquelas letras? Broadway. Broadway. Então, aquela onde a gente vê Cirila na fachada, letras Broadway, que a gente chama, né? E aí tem o edifício MAB, tem fonte, essa letra, a fonte, o MAB na Rio Branco, a própria Copacabana, no Calçadão, que tem ali em cima da platibanda, é Confeitaria Segala, tá escrito com essa letra. Muito interessante. E assim, cinemas, os prédios, o edifício MAB é um dos que mais tem características que, como tu tinha falado, tem o comércio embaixo, a residência em cima, ele tem as letras, ele tem o escalonamento, o fechamento escalonado lá em cima, ele tem essa robustez do Art Deco, ele é muito Ela era expressivo. Uma arquitetura com volumes, assim, né? Isso, os volumes bem marcados. E os prédios de esquina também era uma característica. Vários de esquina que fazem, tiram partido da esquina, né? E para marcar o edifício Ibirapuitã também na Avenida Rio Branco é um exemplo disso, que tem a parte aerodinâmica. Editoras, lojas de automóveis, todo mundo aderiu ao estilo. Exatamente. Não, eu acho Santa Maria assim incrível, porque tá acontecendo lá fora, nós somos internacionais, eu brinco, né? Nós somos muito internacionais, porque tudo acontece junto. E olha que não tinha internet nem Facebook. Exatamente. Né? Bom, e em relação, vamos falar de algum específico aqui para o nosso público entender mais os detalhes.
Por exemplo, qual a mostra arquitetônica em Santa Maria que recebeu a função de cinema, né? Se tu lembra o nome do cinema e quais as características. Então, o Cine Imperial é onde hoje funciona as Casas Eni, da rua Dr. Bozano. E ele foi de 1935, a data de inauguração do Cinema Imperial. E ele tem também a entrada centralizada, a simetria, o aerodinamismo com as formas curvas. Então, ele tem umas volumetrias assim, né? Ali onde a loja Eni é embaixo e em cima são os escritórios da empresa. E a Fundação Eni. Isso. A Fundação, eu estive lá e olhando as fotos eu me dei conta. Nossa, só que como pedestre caminha na calçada, no passeio, a gente não enxerga o prédio. Isso. Fiquei quando eu estando lá do outro fotos. lado da rua, inclusive a Fundação Eni, uma parceira que assim para a gente fazer a pesquisa, eles disponibilizam as fotos, disponibilizam que a gente pesquise lá dentro. Muito interessante, muito legal. E a simetria, para o nosso público entender, é sempre aquela linha de eixo que repete os elementos de um lado e de outro, né? Isso. E a porta ou o acesso seria um ponto central, né? Isso. Muito legal. E no ramo da hotelaria, porque naquela época, aqui em Santa Maria, tinha então essa evolução cultural e social, as pessoas transitavam de São Paulo para Santa Maria e Buenos Aires pela ferrovia. Exato, a ferrovia foi um transportador de toda essa cultura também e de toda essa movimentação e esse desenvolvimento econômico e cultural. Então, houveram ali naquele eixo vários hotéis na Avenida Rio Branco que liga o centro à estação, praça, né? E então dá para citar o próprio Jansen, que é na esquina da Venâncio Aires com a Avenida Rio Branco, e ele tem o acabamento da fachada dele em mica. Isso, os materiais. Que também é outra característica do Art Deco, e ele tem aquela presença, assim, que também o filme Metrópolis, que também foi lançado o cinema, despontou muito no Art Deco também, e o filme Metrópolis foi um filme marcante, assim, e ele definiu muito essa estética também, isso é escuro e tal, muito interessante. Por isso que eles têm essa coloração mais escura. Isso, com essa mica. E lá embaixo, mais na esquina com para baixo da Vale Machado, ainda tem o Brilman, que hoje é um Dom Rafael, né? Que é muito interessante, sim. Que essa rede também está repaginando os hotéis Art Deco para... Ótimo, estão conservando e mantendo a história, a memória. A memória, exato. Então, os elementos, os materiais, era o concreto que ajudava a fazer a volumetria e a mica que fazia o revestimento das fachadas. Exatamente. E aquele pozinho brilhosinho de quartzo, sei lá, né? Isso aí. Sirex também é um outro nome. E por isso sempre essas cores, não tinham ainda talvez muitos pigmentos, ou era a própria, o estilo, de repente, e até assim, dá uma durabilidade no revestimento, né? Pouca manutenção. Não precisava de pintura. Isso. E ouvindo tu falar também, eu lembrei que não só o rádio, mas o cinema ajudou muito a divulgar muitas coisas, e as pessoas iam no cinema, né? Isso, visual. Que legal. Bom, então já vimos cinema, parte da hotelaria, e antes de encerrarmos, então eu gostaria que tu falasse sobre um edifício muito importante, muito interessante, né? Que é o edifício Mauá, em Santa Maria, chamado de o Palácio Dourado da Avenida. É um ícone da cidade, que muitos retratam em prosa, em verso, em música. Fale um pouco dele, assim, dessa presença desse prédio, que aconteceram, inclusive, eventos nele, né? Sim, o edifício Mauá, ele é um dos exemplares mais marcantes que a gente tem, né? Ele tem o coroamento com aquelas vigas de concreto, que uma das características, né? Aquela marcação no coroamento, o próprio as inovações, ele foi um
terceiro ou quarto elevador da cidade, ele tem 7 pavimentos, então assim, ele era mesmo, ele foi muito festejada essa inauguração dele em 1950. E em 1957 ele protagonizou um acontecimento que foram os acrobatas alemães do Zugspitze, que vieram e colocaram um cabo de aço no terraço do Mauá até o antigo edifício Piraju e passaram de motos e fazendo muitas... Pena que a gente não tem imagens disso, não tem fotografia, fui no arquivo, fui por tudo e não se localizou. Mas o edifício Mauá é um dos principais representantes do Art Deco de Santa Maria e tá lá, segue imponente na avenida, né? Até que hoje. Bacana! E eu vi também pelos aceros e pelas fotos, assim, as inaugurações da loja Eni ou de alguns outros, as pessoas se reuniam naquela esquina, né? Muito bacana isso. Muitos eventos. Bom, para encerrar o programa, então eu gostaria que tu falasse sobre essa importância que tu já nominou alguns empresários que estão se preocupando em manter, né, a memória e podemos ter mais. Fale sobre a importância da memória e da preservação do patrimônio arquitetônico para a sociedade, não só para Santa Maria, mas para todos, né, Rio Grande do Sul, o mundo. Eu costumo dizer, né, que a sociedade que não tem memória não sabe para onde vai, né, mas que essa importância da valorização do patrimônio cultural, ela tem que ser um somatório de várias forças. E eu fico muito feliz que agora o poder público também entrou nessa essa do Distrito Criativo, o Distrito Centro Gari é uma potência, eu vejo assim, como essa valorização, preservação do nosso patrimônio, do nosso rico patrimônio Art Deco que a gente tem, e sem essa preservação a gente vai seria uma cidade como qualquer outra, né? Que a gente costuma dizer assim, que você vai para Paris, você não vai para querer ver o que tem em Nova York, né? Sim. Você vai para Paris, você vai ver o que tem em Paris. Então, assim também a gente tem que construir uma ideia de Santa Maria com a sua própria identidade, suas características e o seu valor. A arquitetura feita em Santa Maria, que pode ser diferente daquela que foi feita em outras cidades do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Exatamente. Que isso favorece o turismo, mas não é só o turismo, é o conhecer. Conhecer de onde viemos, né? Onde estamos, para saber para onde vamos. Então, a história nos faz conhecer. Exato. Nos favorece a criatividade, a inspiração, uma caminhada na cidade, né? Isso. E agora, depois do fim da pandemia, a gente está retomando aos poucos as caminhadas históricas, arquitetônicas. Isso. Que bacana. E na escola, tu acha que a arquitetura, na escola de arquitetura, no ensino, também está sendo fortalecido o patrimônio? Nós temos o IFAM também. Sim, acredito que sim, porque a cada semestre a gente ouve um meio de medir isso é saber como estão indo os TFGs, né? Se o pessoal está escolhendo o tema de patrimônio ou não. Entendi. E realmente eles que a gente tem que ter trabalho também na área, né? Lídia, muito obrigada pela tua presença no programa e por contribuir com esse conteúdo. Muito obrigada, eu que te agradeço. Prazer mais uma vez. Obrigada. Estamos encerrando então mais um programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Se você quer ser um apoiador deste programa, envie um e-mail para programaligiamarques@gmail.com e pode dar uma passadinha na minha loja virtual, ligiamarques.com.br, onde você vê esses objetos que eu também apresento no cenário. Foi um prazer ter estado com vocês. A gente se vê nos próximos programas e eu espero você. Programa Lígia Marques, a arte de fazer o belo. Realização, Ateliê de Arte e Arquitetura Lígia Marques e Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento do Rio Grande do Sul, Núcleo Santa Maria. Apoio, Televisão Santa Maria. Patrocínio,
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, CAL-RS. Oferecimento: Beto Ferragens, Vidraçaria e Serralheria. Camacho Consultores. Mágica do Ser, Facilitadores da Consciência. Quiro Pilates Wellness Center.